9h03, liberdade de opinião. O Tribunal de Contas da União aprovou a primeira etapa do processo de privatização da Eletrobras, nos moldes desejados pelo governo. Segundo o texto aprovado, a operação de venda da Eletrobras totalizará 67 bilhões. Desse valor, 25 bilhões aproximadamente são em outorgas pagas ao Tesouro Nacional pelo direito de uso das usinas hidrelétricas da Eletrobras. Outros 32 bilhões serão para a conta de desenvolvimento energética, com o objetivo de aliviar as contas de luz a partir do ano que vem. Cerca de 9,7 bilhões serão usados para revitalizar as bacias hidrográficas do Rio São Francisco, de rios de Minas Gerais e de Goiás, bem como para a geração de energia na Amazônia e municípios na região norte. Molica, privatização da Petrobras, nesses moldes, é a melhor alternativa? Eletrobras, Elisa, não tá vendo? E o que eu falei? Eu falei Petrobras? Petrobras. Pois é, vamos trocar aqui a nomenclatura Eletrobras, Molica. Nesses moldes, você avalia que é correto, que é possível? Olha, isso é decisão de governo, é uma decisão do governo, foi submetido ao Congresso, é uma vitória para o governo, se efetivamente sair, eu acho que vai ter aí, eu arrisco dizer que daqui a pouco a Justiça será inundada de ações contra essa aprovação, porque o TCU, o Tribunal de Contas da União, ele não faz parte do Judiciário, é ligado ao Legislativo. Ele tem essa função de analisar contas, projetos, mas ele não é um órgão do Poder Judiciário. Então, isso certamente vai parar lá. Então, é uma alternativa. Se efetivamente ocorrer, vai ser uma vitória do governo, particularmente uma vitória do Paulo Guedes, aí, que aos 40 do segundo tempo, no final do governo, terá conseguido, enfim, privatizar uma estatal importante, né, através desse mecanismo aí de venda de ações. Agora, dá confusão, né? Primeiro, assim, ontem mesmo, o conselheiro que votou contra, o ministro, desculpe, do TCU que votou contra, o Vital do Rego, até deu uma entrevista aqui na CNN, ele disse que houve uma subavaliação do preço, que diz que o preço teria que ser o dobro, pelo menos ele fala aí num prejuízo aí de pelo menos 63 bilhões de reais. Em linhas gerais, ele disse que esse preço que foi calculado, apresentado pelo governo, leva em conta a produção média de energia das usinas hidrelétricas e não leva em conta a capacidade total, a capacidade instalada. E, segundo ele, é uma distorção que esse preço deveria ser o dobro. Fala também no risco de aumento do aumento das tarifas para o consumidor final, até 16%, 17% de aumento das tarifas caso haja efetivamente essa privatização. São questões que têm que ser discutidas. Um outro ponto que também que deve ser levado em conta é que mesmo com essa onda de privatizações no mundo, aí, que começou lá atrás, né, com a Margaret Thatcher, quando era primeira-ministra do Reino Unido, esse setor, a produção hidrelétrica, né, de energia, ela não é privatizada em boa parte do mundo. Mesmo em países capitalistas, pátrias da privatização, como é o caso dos Estados Unidos, 75% da geração de energia hidrelétrica, eu estou falando especificamente de hidrelétrica, 75% pertence ao governo federal. Na Índia, esse percentual é de 92%, na Rússia, 61%, Noruega, 90%, França, 78%, que controlam as suas hidrelétricas. Então, tem uma discussão estratégica também que a gente não teve. O que o governo alega é que a Eletrobras precisa de investimentos e o setor público estaria exaurido, né, sem capacidade de fazer novos investimentos, ainda que esses investimentos tenham caído muito nos últimos anos, aí, a partir do governo Temer, por aí. Enfim, é uma discussão, mas de qualquer forma foi uma vitória do governo, essa decisão do TCU. Agora, até 22 de fevereiro, agora, né, que haveria o 22 de março, agora, brevemente haverá essa colocação de venda de ações. Isso vai ter muita discussão judicial. Bem, também a coisa mais fácil que tem hoje no Brasil é essa previsão, não precisa de bola de cristal, né? Qualquer polêmica vai parar na justiça. Elisa. Fernando Molica, já conversaremos novamente, viu, aqui no Liberdade de Opinião.